Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Você sabe que nessa semana nós estamos introduzindo um tema muito interessante da nossa lição do trimestre, na verdade, porque nesse trimestre estamos estudando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, e para entendermos o conteúdo da mensagem do livro de Deuteronômio, estamos nessa semana estudando o prefácio do livro de Deuteronômio. Ou seja, tentando entender alguns princípios que, sem eles, nós não somos capazes de entender a mensagem que vai aparecer lá no mesmo livro. Nessa perspectiva, hoje, que é sexta-feira, dia 1º de outubro, nós faremos um estudo adicional do tema que a gente estudou durante a semana. Ok? Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é o texto principal do nosso estudo de hoje, que é um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 283. É um texto um pouco mais longo, mas vale muito a pena a leitura do mesmo. Me permita compartilhar com você. O texto diz assim: o decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes que passassem 40 anos foi uma amarga decepção para Moisés e Arão, Calebe e Josué. No entanto, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que reclamavam da maneira de Deus lidar com eles, e diziam que retornariam para o Egito, e choravam, lamentavam profundamente quando a bênção que desprezaram lhes foi tirada. Haviam se queixado de coisas irreais, e agora Deus lhes deu motivo real para chorar. Se tivessem se lamentado de seu pecado no momento que lhes foi apontado, a sentença não teria sido pronunciada, mas eles ficaram tristes apenas pelo castigo que receberam. Sua tristeza não era uma demonstração de arrependimento sincero, e não podia liberá-los do castigo. Em nosso estudo dessa semana, nós tivemos a oportunidade de perceber que em todo o trato de Deus com a humanidade, desde que o pecado aqui entrou no mundo, foi baseado no amor. Aliás, antes ainda que o pecado chegasse aqui no nosso planeta, quando o Senhor Deus criou o restante do universo, em determinado momento, um dos seres mais exaltados por Deus, Lúcifer, usando o princípio do amor de Deus, que oferece livre-arbítrio, liberdade de escolha para os seres criados, utilizou mal esse benefício que Deus deu e deixou de viver no amor de Deus e resolveu viver em rebelião. Essa rebelião acabou chegando até o nosso planeta. Nossos primeiros pais tiveram exatamente a mesma oportunidade que Lúcifer teve no céu e fizeram a escolha pela rebelião. Entretanto, o Senhor Deus, em amor, até porque a Bíblia vai mencionar que Deus é amor, ele ofereceu uma oportunidade à humanidade, para que a humanidade pudesse, de novo, fazer uma opção de escolha. Para que essa opção fosse dada à humanidade, Deus assumiu a culpa pelos desmandos que a humanidade havia tido ao se ligar à rebelião. Todo aquele que escolhesse viver no reino de Deus ao invés de viver na rebelião, teria a oportunidade de fazer uma escolha melhor do que Adão e Eva haviam feito. E poderiam viver no reino de Deus e não necessariamente na rebelião. É claro que depois do pecado de Adão e Eva, nós vimos durante essa semana, a humanidade foi tomando decisões, usando de forma completamente equivocada o seu livre-arbítrio, vivendo a liberdade sem qualquer tipo de responsabilidade, o que quase destruiu a humanidade e, ao mesmo tempo, o nosso planeta. Deus teve que intervir pelo menos 2 vezes, no dilúvio e pouco tempo depois, na Torre de Babel. Deus, entretanto, em meio a todas as nações, agora para poder fazer com que as pessoas tivessem o conhecimento básico, para poder decidir, conhecendo realmente quais são as opções. O que a rebelião te oferece? O que o reino de Deus te oferece? Se nós não conhecemos, não temos um conhecimento teórico daquilo que nos espera, como podemos exercer com segurança o nosso livre-arbítrio? Então Deus escolhe Abraão, de Abraão vem uma nação, a nação de Israel,
E através de Abraão e a sua descendência, Deus vai dando revelações às pessoas. A Israel, e Israel deveria compartilhar essa revelação com todas as nações, para que eles pudessem entender quais são os termos da rebelião e do reino de Deus, para poderem escolher se ligariam à rebelião ou ao reino de Deus. O fato é que ninguém, no momento em que o Senhor Deus for exercer juízo, vai poder dizer que Deus não agiu por amor. A misericórdia de Deus tem feito com que o pecado meio que se perpetue no nosso planeta. É claro que ele não vai se perpetuar, porque chegará um momento em que a graça de Deus terá fim. Quando a última pessoa do nosso planeta tiver o conhecimento necessário para fazer a sua escolha, a sua decisão, então o Senhor Deus se levantará no santuário celestial e então dirá, olha, aquele que escolheu a justiça continue a ser justificado. E aquele que escolheu a injustiça, que continue na prática da injustiça. E recebam as recompensas que cada escolha vai oferecer. E a gente já sabe que o caminho da rebelião, por mais que pareça largo e espaçoso, termina em destruição e morte eterna. E o reino de Deus é o único que te oferece vida eterna e felicidade. Israel deveria levar esse conhecimento diante de Deus. Mas apesar de tudo que Deus fez por eles, nós vimos ainda na lição de ontem, que vez após vez, durante aquele tempo de peregrinação pelo deserto, eles foram fazendo escolhas, se rebelando contra Deus, coração endurecido. O texto que a gente leu ainda há pouco menciona que Israel, como nação, ficou tremendamente chateado quando Deus disse, agora então já que vocês não acreditaram no meu poder e por 10 vezes se rebelaram contra mim no deserto, então vocês vão dar meia volta, vão caminhar agora, vão peregrinar por mais 40 anos, um ano para cada dia que os espiões estiveram na terra, e já que não acreditaram em mim, eu vou esperar até que todos vocês morram no deserto. E os filhos de vocês, que vocês disseram que seriam escravos dos cananeus, eles vão acreditar na minha promessa e eles herdarão a terra. O texto que nós lemos ainda há pouco menciona que o que acabou acontecendo é que as pessoas, quando receberam a resposta de Deus, eles choraram, ficaram tristes, magoados. 4 pessoas apenas dentro da nação, apesar de terem se sentido também tristes, desencorajados, até porque tinham expectativa de poder entrar na terra de Canaã. Moisés, Arão, Caleb e Josué. No caso de Moisés e Arão entenderam, nós não vamos entrar. Nós vamos morrer junto com essa geração no deserto. Caleb e Josué receberam a informação de que teriam que esperar 40 anos. Veja, Caleb e Josué tinham por volta de 40 anos de idade. Eles teriam que esperar mais 40 anos. Ou seja, só quando já tivessem mais de 80 é que entrariam na terra de Canaã. Eles ficaram frustrados, tristes. Mas haviam aprendido que quando Deus diz alguma coisa, sua palavra não tem que ser questionada. Quando existe um assim diz o Senhor, mesmo que nós não gostemos da mensagem recebida, o nosso papel é aceitar. A nação como um todo ficou triste, não pelos pecados que tinham cometido, mas pelas consequências do pecado. E por isso, a reação deles foi uma reação muito parecida com a reação de Judas. Judas, o texto bíblico vai dizer que quando, depois de ter traído Jesus e percebendo que Jesus não ia fazer nada para poder se ver livre da morte, porque ele esperava entregar Jesus, e Jesus com seu poder, várias ocasiões anteriores, ele havia se libertado daquelas situações e havia escapado. Ele esperava que Jesus começasse uma rebelião, já que Jerusalém estava cheia de peregrinos e de gente que acreditava nele. Mas Jesus abraçou a morte. Quando ele viu o resultado do seu erro, ele se sentiu triste. Não pelo seu pecado, mas porque o objetivo que ele queria alcançar não tinha chegado lá. Então, ao invés de se arrepender, como aconteceu com o caso de Pedro, ele acabou indo e se enforcando. Israel, como nação, fez exatamente a mesma coisa. Naquele momento. Aquela geração, pelo menos. E por isso o Senhor Deus disse, meia volta,
vamos caminhar pelo deserto. 40 anos. E Deus esperou 40 anos, enquanto um por um daquela geração foi morrendo no deserto. Realmente uma situação difícil. Por quê? Porque apesar de ter um conhecimento a respeito de Deus, porque apesar de conhecer os termos da aliança de Deus, eles não estavam dispostos a permitir que o Espírito Santo os dirigisse numa vida de obediência. Eu só quero deixar bem claro uma coisa. Eles entrariam na terra de Canaã não porque fossem obedientes, não porque eles fossem bons. A graça de Deus os colocaria lá. Era o poder de Deus que os colocaria lá. A obediência seria uma consequência da entrega deles a Deus. Deus operaria neles se eles tão somente entregassem a sua vontade a Deus. Não é exatamente o que Deus espera de nós? Algumas pessoas acham que tem que mudar a sua vida para poder ir até Deus. Quando Deus, na verdade, através de Cristo Jesus, ele falou claramente: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a gente pudesse mudar nossa vida para ir a Jesus, a gente não precisava dele para nada. A gente vai para Cristo como está, rebelde, pecador, todo machucado, ferido. A gente vai como está. Quando a gente se entrega a ele, a graça dele nos alcança, o Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. E a partir daí começa uma vida de obediência e de transformação, que foi exatamente o que Israel não quis viver. Por isso, toda aquela geração pereceu no deserto. Antes que a gente comece a jogar pedras neles, seria importante que a gente parasse para poder pensar na nossa história. Hoje em dia, tem sido apregoada uma graça barata. Uma graça que menciona que nós somos salvos pela graça de Deus, sem as obras, e está tudo certo até aqui. Mas pessoas que não aceitam que o Espírito de Deus as transforme e as ajude a ter uma mudança de vida, são pessoas que realmente não entendem o que é a graça de Deus. Será que hoje a gente não tem alguma coisa a aprender com a história de Israel? Por que nós estamos peregrinando nesse mundo de dor há tanto tempo? O que está faltando mais para Cristo poder voltar? Todos os sinais que foram mencionados por Jesus que deveriam acontecer antes da sua vida estão acontecendo agora. Faltando só aqueles últimos mesmo ali de antes da vinda de Cristo Jesus. Por quê que eles ainda não aconteceram? Talvez porque a graça e a misericórdia de Deus tem sido tão grande que para que nem todos se percam, ele ainda dá tempo para a gente poder parar, pensar, olhar para a história daqueles que erraram no passado e fazer escolhas melhores no presente. Esse é o tempo, meus queridos amigos e irmãos, de podermos entregar nossa vontade, submeter nossa vontade a Deus. E mesmo que sejamos tristes, porque já gostaríamos de estar na nossa Canaã celestial, mas fazemos como o Moisés, o Arão, o Caleb e o Josué, tristes, mas submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Eu gostaria de pedir a Deus para que Ele nos ajudasse a poder aprender com essas histórias, para que as escolhas que nós faremos hoje sejam melhores do que aquela geração que Deus teve que esperar que cada um deles caísse pelo deserto. Eu não queria, sinceramente, ter que passar pela experiência de Deus dizer assim: Samuel, só estou esperando você morrer para que os seus filhos, que vão ser melhores do que você e vão acreditar na minha palavra, para que, através deles, as minhas promessas se cumpram. Eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Então, hoje eu quero pedir para Ele, me ajude a crer nessas promessas e, ao mesmo tempo, a ter a minha vida submissa à sua vontade. Você não gostaria de pedir a mesma coisa comigo? Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque nela encontramos histórias, como a história da geração que pereceu no deserto por não crer na promessa de Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender as escolhas equivocadas que eles fizeram e fazer escolhas melhores hoje. Nós queremos ver a tua vontade acontecer na nossa vida, na nossa geração. Não queremos ter que ir para a sepultura para que a próxima geração veja o teu poder e a tua glória agindo nesse mundo. Queremos que isso aconteça no nosso tempo. Então ajuda-nos a fazermos uma história diferente da história de Israel. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?